Boa tarde, galera. Como vocês estão? Tudo bem? Pois bem, na tarde de hoje, um seguidor, talvez, ou alguém que achou algum vídeo meu, resolveu me marcar, dizendo que nós estávamos em um processo político legítimo e que nós vivemos em um Estado democrático de direito, né? O nosso Estado é democrático formalmente, né? Mas na prática não é como eu enxergo o nosso Estado atualmente. Quem vivenciou a pandemia viu o poder que o Estado tomou, seu agigantamento, né? Nós vivemos o lockdown e hoje em dia, só pesquisar, né? Até nas mídias convencionais já saiu a questão do lockdown e da sua total desnecessidade, tá? E inclusive trouxe severos prejuízos, não só para a economia, mas para a mente das crianças que tiveram que ficar em casa, perderam os que estavam em escola particular 1 ano de ensino, os que estavam em escola pública quase 2 anos. Aí agora o pessoal vem com uma lorota boa de que estão preocupados com a saúde mental das crianças. Estão mesmo? Porque se tivessem, as crianças não estariam no lockdown, não teriam vivido um lockdown durante quase 2 anos sem escola, aquelas que estão em escola pública. Graças a Deus eu tenho condição de pagar uma escola para o meu filho. E aqueles que não têm? As crianças ficaram como? Sem o estudo, olha o prejuízo que elas tiveram no aspecto pedagógico, no aspecto cultural, né? Então, me desculpem, não é a verdade, né? A verdade é a seguinte, já que é para expor, né? Vamos colocar os pingos nos is, né? Esse termo é ótimo, gosto muito desse termo. Até o programa era maravilhoso, uma pena que o Fiuza não está mais nem no Pingo nos Is, nem na Revista Oeste, né? Mas ele faz muita falta, porque ele trazia as questões de forma precisa, né? Vamos regular as redes por conta do que está acontecendo com as crianças, porque isso decorre do movimento conservador, decorre de um radicalismo da direita e seria uma decorrência do movimento conservador. Isso é próprio de quem desconhece o movimento conservador, está vivendo na ignorância, tá? Ou está de má fé. Não há outra saída, tá? Porque atribuir a responsabilidade aos conservadores são os que mais pregam a necessidade de investigação das coisas que acontecem no nosso país. Quer dizer, né? E quando você fala tem que botar um detector de metais, tem que botar segurança armado, não pode botar. Complica. Porque isso é efetivamente que vai inibir, porque o ser humano é covarde. Eu não estou mentindo, eu estou falando verdade. O ser humano é covarde, né? Vamos lá, pois bem, além disso, o que acontece? O pessoal está agora com a mania de dizer que é necessário regular a rede porque as atividades criminosas, né, relacionadas com massacre que foram com arma branca todas as atividades foram praticadas por pessoas com arma branca, não foi com arma de fogo, tá? E aviso logo, eu sou armamentista, tá? Sou armamentista porque nós mulheres é que somos alvo, tá? Vai andar você na rua com qualquer coisa. Eu que sou pequenininha, eles me adoram, eles me amam. Já tive 4 celulares, já tomei tapa no ouvido e tudo. Eles me amam. Eu não sou contra, não. Não sou nem um pouco contra. Você vai capacitar a pessoa para ela portar. E todo mundo que conhece o movimento pró-armas sabe que eles não pregam que você saia por aí enlouquecidamente, não. Há um preparo, você faz o exame psicotécnico para ter o porte, você tem que fazer o treino, você tem que fazer a prova. Quer dizer, isso é próprio de quem desconhece. O Bener Barbosa era esse nome que eu tinha esquecido da outra vez que eu abri a live, tá? Ele tem um livro maravilhoso, Mentiram Pra Mim sobre o Desarmamento. Eu tava com ele aqui em cima da mesa, eu ia mostrar, tá?
mas agora tá misturado lá com outros livros, vai ser meio complicado se eu levantar agora para mostrar o livro. Comprem o livro, o nome dele, Bené Barbosa. O livro parece que é um espetáculo, entendeu? Então, beleza. Então, vamos vencer isso aí, tá? O que acontece? O crime foi praticado com arma branca, tá? Aí eles citam como exemplo os massacres nos Estados Unidos. Tudo guns free zone. Não pode portar arma nos lugares onde os massacres aconteceram. Quer dizer, eles não falam isso. Não falam que durante o governo Bolsonaro teve uma redução do índice de homicídios. Não falam. Aí que se você falar, você é bolsonarista. É uma realidade. Entendeu? Aí é complicado. Aí vem, o pessoal vai e me marca, ó. Vivemos em uma democracia. Que democracia nós vivemos se a gente não respeita a imunidade parlamentar? Está escrito no artigo 53 da Constituição, gente. Pelo amor de Deus, está ali. É texto da Constituição. Texto originário. Aquilo foi previsto para que os parlamentares subissem à tribuna e pudessem falar livremente. Você imagina se o parlamentar agora tem que medir o que ele vai falar. Não pode. Imagina um advogado ter que medir a toda hora o que ele vai falar, com medo de responder por injúria, calúnia e difamação. Complicado, complica a atividade. Complica a atividade do parlamentar, complica a atividade do advogado, tá? E é um severo prejuízo para o Estado Democrático de Direito. Severo prejuízo ao Estado Democrático de Direito, tá? Então, assim, quem vier aqui falar qualquer coisa desse tipo e me marcar em publicação desse porte, eu vou bloquear. Sem dó nem piedade. Por quê? Porque a pessoa está fingindo que não está vivendo o que nós vivemos durante as eleições. Como você pode ter a censura de várias pessoas no curso do processo eleitoral e dizer que aqueles que criticavam o processo eleitoral são antidemocráticos? Gente, é próprio do Estado democrático a crítica a qualquer autoridade, a crítica a qualquer procedimento, a crítica a qualquer legislação. Não existe Estado democrático sem que se tenha esse tipo de mecanismo. É um mecanismo de controle. O maior mecanismo de controle que nós temos é viabilizar que as pessoas venham às redes falar o que elas pensam. Não gostou, rebate. Não gostou, usa a sua rede. Agora você vê, a gente teve censurado o Marcos Cinta, professor da FGV, eu vou repetir isso várias vezes aqui. Cadê o Fiuza? Quer dizer, era o único que tinha coragem de falar a respeito do lockdown, do uso das máscaras, tudo agora aprovado. Que a gente falava, o pessoal ficava chamando a gente de negacionista. Entendeu? Eu tive uma reportagem no UOL, o pessoal me chamou de fake news. Eu sou fake news. Não, eu não sou fake news. O que aconteceu foi que fizeram a aprovação das vacinas com um salto de fases. Tem uma porção de médicos falando sobre isso. Eu posso citar alguns. O professor Augusto Nasser. Eu estou falando de cabeça, tá? Estou falando espontaneamente. Porque é muito revoltante isso. Nós temos os Ebalos, nós temos o doutor Francisco, nós temos a professora Maria Gadelha, nós temos o doutor Ícaro. Eu tive a oportunidade de fazer uma live com ele. Quer dizer, aqueles que falam sobre os efeitos adversos da vacina, que existem, tá? Eles existem. Isso está comprovado. Miocardite, síndrome de Guillain-Barré. Tá? De vez em quando eu vou embolar a língua quando eu fico muito, assim, nervosa e observo que a coisa não procede, não é verdadeira. Eu me enrolo com a língua, tá? Eu falo demais e aí embola e falo rápido demais. Pois bem, tem uma outra síndrome também que você tem a paralisação, síndrome de Bell, é o nome, trombose, entendeu? Nas bulas tem a sinalização disso. Aí quem fala isso é taxado de fake news e vem a imprensa inteira sobre você e não te pergunta por que você está sustentando isso. Esses médicos foram severamente atacados pela mídia mainstream. Não deram oportunidade para eles falarem. Eu não vi um programa na Globo chamando esses profissionais para que eles expusessem. E aí a gente vai fingir que nós estamos vivendo em um Estado democrático? Eu não vou fingir, não. Eu realmente não acho isso. Inclusive, vou dizer mais para vocês,
Logo após as eleições, nós tínhamos 2 prazos para 2 ações. Eu já falei isso aqui, a IME e a IGIME, com previsão na Constituição e com previsão na lei complementar, no Código Eleitoral. Como assim você não pode criticar, se você pode inclusive acionar o Poder Judiciário para análise dessas 2 ações? Aí você fala, o pessoal vai dizer que você está politizando, que você quer ter um ganho. Não, a minha rede sempre foi fechada. Sabe por que eu abri a minha rede? Eu vou dizer para vocês por que eu resolvi abrir a minha rede. Porque eu tenho 2 processos administrativos disciplinares. É uma forma que eu encontrei para me proteger contra esse tipo de atividade. Forma de proteção é você tornar público. Você começa a ser perseguido. O que você faz? Se você está agindo de acordo com a lei, então, vou começar a espernear, vou começar a falar. A gente tem que começar a se questionar, vem cá, tudo bem. Por que dentro dos órgãos públicos nós não temos os GTs de proteção à vida? GT Provida. Tem alguém mais vulnerável que o feto? GT militares? Não tem. Vocês já se perguntaram por que não tem? Quem fala isso é o quê? Bolsonarista. Deveria se chamar de bolsonarista? Eu acho que não. Eu acho que não. Entendeu? É um desabafo esse vídeo, tá? É um desabafo sobre tudo que a gente tá vivendo, tá? E eu vou falar pra vocês, eu tenho visto pouquíssimas pessoas vindo à rede falar o seguinte, olha, não tem que haver regulação da rede não, porque a maioria dessas atividades criminosas, elas não são boladas na rede aberta não, Instagram, que acontece, aí você vai lá, pavio, aí você remove o conteúdo, entendeu? Agora, quase todas elas são projetadas na Deep Web. Todo mundo sabe disso. Quem não sabe disso? A pessoa não está falando, não, mas quer regular a rede. Mas a regulação da rede vai servir para quê? Para evitar que eu venha para vocês falar o que eu acho, o que eu penso. Como aconteceu com a doutora Ludmilla, está suspensa lá pelo CNJ. A gente pega a reportagem dela acho que foi na Revista Oeste. Eu ia falar Pingo Nos, não foi não, acho que foi na Revista Oeste. Ou foi no Pingo Nos Is ou foi na Revista Oeste, ou foi num dos 2, tá? Mas eu acho que foi na Revista Oeste já, quando migraram os jornalistas para a Revista Oeste para fazer o jornalismo ali ao vivo, né? Eu acho que foi. Ela relata todo o processo dela administrativo, por que ela estava respondendo. Está suspensa. Está suspensa. Excelente profissional. Tudo que ela falava era maravilhoso. A gente não vê ninguém como ela vindo na rede falar. Não temos mais ela. Quer dizer, estão conseguindo calar todo mundo. Estão conseguindo, porque a gente fica com medo. Vamos lá, Fiuza. Cadê o Fiuza? Tá fazendo falta. Ludmilla. Tá bloqueada. E por aí vai. Entendeu? E a gente fica, e agora? Ao Deus dará. Entendeu? Porque você não pode mais falar nada. Fica com medo. Nem eu sei se eu vou responder por ter aberto aqui. Entendeu? Você não pode falar, você não pode falar. Você não pode falar dos países que vivem em ditadura. Você não pode falar da Nicarágua, você não pode falar de Cuba, você não pode falar do programa Mais Médicos como um programa de transferência de verbas para Cuba. Que foi isso? Sabe quem trata bem disso? PH, o mínimo. O mínimo que você precisa saber sobre o Foro de São Paulo. Muito bom o livro. Eu já peguei um linkzinho dele ali e botei no meu feed aqui. Então é um desabafo. Entendeu? É um desabafo sobre o que está acontecendo no nosso país. Aí tiraram a CPMI e estão dizendo que a gente está vivendo em uma democracia. E hoje vão receber a denúncia contra as pessoas que estavam no ato do 8. Mas se queremos investigar o 8 de janeiro, então tem que rolar a CPMI. Como assim você tira? Com recebimento da denúncia. Quer dizer, complicado, tá?